As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecaram contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e trarei ao lugar de que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante estes homens. Então era eu copeiro do rei. Aleluia. Neemias, o copeiro do rei. O nome do rei era Atarxerxes. Neemias recebeu a notícia de Hanani, seu irmão, do que tinha acontecido em Jerusalém com os seus muros. O semblante de Neemias desmaiou de tristeza e de angústia. Começou a lamentar, começou a se humilhar, começou a orar, começou a buscar Deus, conversando. Você viu nesse capítulo 1 essa oração que ele faz diante do trono da graça de Deus. Aí logo no capítulo 2, você vai ver o rei Atarxerxes permitir a Neemias ir a Jerusalém, edificar os muros, e ainda deu mantimentos, materiais para auxiliar naquela obra. Agora vem aquilo que o Espírito Santo quer te mostrar nessa hora. Quando você se levanta em prol de algo para Deus, se levantam bem pertinho de você pessoas dominadas pelo diabo para tentar parar o início do que Deus quer que tu faça. E aí um grande mistério, porque muitas pessoas se encurvam, como diz o Salmo 20, e caem. Começam a obra, aquilo que Deus tem nas suas vidas, dão um passo na direção do que Deus falou, mas daqui a pouco o diabo levanta os seus, e às vezes os seus estão dentro das congregações, estão lá, e o diabo levanta os seus para alfinetar, para desanimar. Primeira ação do diabo, quando ele procura ver que alguém está se levantando para o serviço de Deus. Primeiro, ele tenta te desanimar. Neemias foi afrontado. Tentaram, Sambalate e Tobias, tentaram desanimá-lo. Falaram contra ele, se levantaram. Representavam ali duas pessoas dominadas pelo diabo,
queria parar e não ia dar certo, queriam se opor. Então a primeira coisa, quando você se levanta para fazer algo para Deus, não, isso aqui é para Deus. Primeira coisa, o diabo procura usar alguém para te desanimar. Porque como a Cristina escreveu naquele estudo que está lá na internet, realmente o desânimo faz parar, faz cessar a obra que Deus tem na tua vida, a obra na casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Somos nós. Então o desânimo faz cessar, faz parar a obra de Deus na tua vida. Se você prosseguir, Deus te manda ide. Se tu prosseguir, Ele está contigo. Se tu parar, o que Ele tem contigo morre. Deus não aceita que aquele que meteu a mão no arado olhe para trás. Olhar para trás significa desejar voltar à posição anterior. Se você estava parado num ponto e andou para frente, olha mais para frente, porque se você parar e olhar para trás, você está dizendo com esse gesto que deseja voltar ao estágio que estava antes. E por que tem muitas pessoas com a sua vida sepultada dentro do reino de Deus? Porque lugares que não eram e que eram igreja, mas que deixaram de ser, começaram a desmoronar, como aconteceu nos lugares de onde nós viemos, e o Espírito Santo te avisa, sai daí agora. E a pessoa é desanimada, desencorajada pelos servos do diabo a dar o passo de coragem e sair. Aí desanima, fica parado naquele lugar, os escombros caem sobre a sua vida e a pessoa morre espiritualmente. Está morta, está sepultada, não tem vida, ninguém aguenta ouvir a pessoa falar. Morte espiritual. Então a primeira coisa é essa. Quando você se levanta para fazer alguma coisa para Deus, primeiro, o diabo procura usar alguém, e de preferência alguém que esteja bem perto de você, porque quanto mais próximo a frechada, mais profunda é a ferida. Ele procura usar alguém que está perto de você para te desanimar. Para, chega, você não vai conseguir, isso não é para você, se enxerga, olha você, quem é você? Você tem estudo, você tem diploma, você tem título, olha para a tua casa, vai cuidar da tua vida. Se você deixar essas setas malignas entrar na tua cabeça, tu para e fica mortinha junto com a outra que acabou de te lançar o mesmo veneno que levou ela à morte. Segunda coisa, que não pode deixar acontecer quando você se levanta para fazer o que Deus quer contigo. Você não pode deixar que aconteça com que se metam entre você e a obra do teu Deus na tua vida. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus, o Filho de Deus. Não adianta, não procure ouvir conselho de crente velho. Crente velho, eu não estou me referindo à pessoa que tem muita idade, não. Mas aquelas pessoas que estão mortas, paradas lá atrás e querem jogar as suas setas malignas sobre a tua cabeça. Não. Porque muitas das vezes o problema da queda do crente novo é o crente velho, que não quis prosseguir com Cristo e ficou parado lá atrás, morto nas tradições e nos costumes, e não quis alcançar a revelação do que Deus tinha. O crente caminha por revelação da palavra, não por tradições humanas. Então, não deixa que ninguém se meta no teu caminho. Quem te chamou foi Jesus. Jesus vai te dirigir a congregar, aonde o próprio Jesus, com palavras que venham dele, vai te alimentar. Outra coisa, não pare para ficar lendo livros vazios, de escritores vazios, intitulando-se crente, ou botando temas com mensagens que parecem para você que é cristã, que é espiritual. Não se perca tempo nisso. Enquanto a Bíblia não estiver na tua boca e no teu coração afiada, não pare para ler outros livros, porque quando a Bíblia estiver no teu coração afiada, dentro da tua boca e do teu coração, entranhada no teu espírito, como Davi diz no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Enquanto a Bíblia não estiver entranhada dentro do teu espírito, não perca tempo em ficar lendo outros livros. Por quê? Ah, mas eu estou lendo um livro espiritual de um homem de Deus. Não perca tempo. Por quê?
porque você ainda não tem conteúdo para discernir as palavras que você está lendo, e você pode acabar engolindo e se contaminando. Então não deixa que nada nem ninguém se meta entre você e o teu Deus. O que nos interessa é ler Bíblia, é aprender, como Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Terceira coisa, quando você se levanta para fazer o que Deus quer, o que Deus te mandou. Terceira, não peça ajuda a quem não tem alimento para te passar. É um outro erro que as pessoas cometem. A pessoa está cheia da ganância, na boa ganância, né? Aquela ânsia, aquele desejo, aquela ânsia, aquela gana de comer a palavra, de aprender da palavra. Aí vai pedir ajuda a quem não tem chamado para ensinar, a quem não tem chamado para ministrar para você. O que vai acontecer? O diabo vai usar a boca daquela pessoa para te contaminar, para te confundir, para te traumatizar. Aí tu vai pensar que corrente, campanha, rosa ungida, sal ungido faz parte do reino de Deus, quando na verdade isso é um lixo do diabo. Quem é chamado para ensinar, na hora que você for parar perto, vai te dizer, olha, Mateus capítulo 28, versículo 20, está aí o resumo do que você precisa para começar uma caminhada com Cristo. Disse Jesus aos seus discípulos, ensina-os a guardar as palavras que eu vos tenho dado. Se a pessoa que está te aconselhando está te ensinando palavra que Jesus tem dado, tu vai prosperar. Então, cuidado com quem tu toma conselho. Cuidado, 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 porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Outro ponto, quarto, quando você se levanta para fazer o que Deus te chamou, vão começar a aparecer provas. 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 Você lembra da mensagem do culto passado? Só procure ter certeza de uma coisa quando as provas aparecerem: se Jesus realmente está contigo. Porque se realmente Jesus estiver contigo, tu vai passar pela prova, tu vai passar pelo vale da sombra e da morte, tu vai passar pelo meio do fogo, tu vai passar pelo meio da fornalha, tu vai passar pelo meio dos escarnecedores, tu vai passar pelas línguas mentirosas, você vai passar pelo meio daqueles que semeiam intriga entre os irmãos, tu vai passar, tu não vai ficar. Tu não vai ficar morto no meio deles, tu vai passar vivo pelo Espírito de Deus e pela palavra do testemunho, caminhando para frente, para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Quinta coisa, tome cuidado, é a quinta. Quando você é chamado por Deus para começar uma grande obra, para que Deus comece uma grande obra na tua vida, quinta coisa, seja uma pessoa humilde, simples, dependente do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não conseguimos fazer nada. Sem o Espírito Santo ninguém faz nada. Sem o Espírito Santo ninguém vai a lugar nenhum. Sem o Espírito Santo não há vida. É Ele que dá vida à palavra. Então, humildade. Não deixe que a soberba e a arrogância invadam o teu coração, porque se você não for humilde e simples e fiel no pouco, como é que tu vai ser simples, humilde e fiel no muito? Como? Então, se tu for simples, humilde e fiel no pouco, o próprio Deus vai te colocar sobre o muito. Humildade é a quinta coisa. Humildade. Sexta coisa, quando Deus te levanta para começar uma grande obra na tua vida, Deus não admite que você se desvie do caminho, do propósito. Ah, eu me desviei, mas eu estou voltando. Voltando para onde? Tu pensa que está voltando para a mesma posição que tu estava antes? Para a mesma obra que Deus tinha contigo antes? Tu perdeu a posição que tu tinha antes e Deus cortou aquela obra que Ele tinha contigo antes. Ah, então o que vai ser de mim?
te humilha, te arrepende, volta para Jesus e que Deus tenha misericórdia e traça um novo plano para você, porque aquele você perdeu. Deus não se deixa escarnecer. No reino de Deus não tem férias. Quando eu escuto alguns pastores ou crentes, pelo menos pessoas que pensam que são pastores, outros que pensam que são crentes, mês que vem eu estou saindo de férias, hein? Vou viajar, ou seja, não atendo ninguém, não falo com ninguém, não vou orar por ninguém, eu quero passear, eu vou viajar, vou tirar umas férias, porque na cabeça do filho do diabo, o reino de Deus é um cabide de emprego, o reino de Deus é um negócio. Então vou descansar um pouco do meu negócio, né? Meu negócio que é roubar vidas, é explorar vidas, roubar dinheiro do povo, vou descansar um pouco, depois eu volto. No reino de Deus, para os verdadeiros homens de Deus, verdadeiros ungidos e chamados por Deus, não tem férias. Tem que estar o tempo todo como Isaías no capítulo 6. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então essa é a sexta coisa. Continua firme. Continua no propósito. Sétima, para terminar. Sétimo ponto, que é fundamental para aquele que está começando uma grande obra, a qual Deus está começando uma grande obra na sua vida. Não tire os olhos de Jesus. Mas lá na igreja aconteceu isso, mas a irmã fulano, mas o irmão ciclano. Você não viu não? Eu não tenho tempo para ver isso. Por quê? Porque como os olhos das servas, Salmo 123, estão nas mãos das suas senhoras, e os olhos dos servos na mão dos seus senhores, os meus olhos estão postos no Senhor, até que Ele tenha misericórdia de mim. Eu não tive tempo para ver o que você viu. Eu não tenho oportunidade, não tenho tempo para ficar dando ouvido ao que você está dando ouvido, nem ficar vendo o que você está vendo. Eu estou santificando o meu ouvido, a minha boca e os meus olhos. É por isso que no reino de Deus tem uns que estão lá atrás, tem outros que estão a quilômetros lá na frente. Aí aquele que está lá atrás não tem humildade para recomeçar, para tentar, quem sabe, um dia chegar junto com aquele que está lá na frente, então procura tacar pedra naquele que está lá na frente para fazer com que ele pare, para poder alcançá-lo. Mas como foi no sonho dela, as pedras vão explodir no meio do caminho, porque o teu protetor é o Senhor dos exércitos, debaixo das asas do Altíssimo é a tua habitação, você está escondido no pavilhão de Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Maior é o que está conosco. Aí agora vai para o capítulo 6 de Neemias. Capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul e 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Os teus inimigos vão desmaiar, os teus inimigos vão se abater no meio do caminho, porque o nosso Deus começou uma grande obra conosco e é o nosso Deus que completa essa grande obra que Ele começou. Glória a Deus, aleluia. Ele é que completa a obra que Ele começou. Qual é esse testemunho aqui de Neemias? Deus não me abandonou. Quando eu passei pela prova das línguas mentirosas, quando eu passei pelo vale da sombra da morte, quando eu passei pela fornalha, quando eu passei pelas covas, quando eu passei pelas trevas, quando eu passei pelas aflições, pelas angústias, quando eu fui passando, eu não desisti. Por quê? Eu sabia que Deus não ia desistir de mim. Eu sabia que Ele não ia desistir de mim. Eu sabia que toda vez que eu abro a Bíblia está escrito lá: eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Quando eu abro a Bíblia está escrito lá, e eu sei que Ele não me abandona, Ele não me abandonou. Está escrito toda vez que eu abro a Bíblia: eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20.
Ele está comigo todos os dias. Ele não me abandonou. Então, foi completada a obra. Os muros estão de pé novamente na nossa vida. Os muros que fazem separação, como Isaías profetizou, entre aqueles que servem a Deus e os que não servem, entre os que pensam que são crentes e não são crentes, entre os que pensam que são pastores, mas não são pastores, entre os que pensam que estão numa igreja, mas não são igreja. Então o muro está levantado. E sabe quem é esse muro? Espírito Santo de Deus, o muro intransponível. Aleluia, glória a Deus. E que o Espírito Santo seja um muro na tua vida intransponível. E tu verás a diferença entre aqueles que servem mesmo a Deus e aqueles que pensam que são crentes, aqueles que não servem. E que com essa palavra o Espírito Santo construa uma grande obra na tua vida e que ela comece com arrependimento. Em nome de Jesus.